já queria começar perguntando desse nome lindo. Uhum. No off, que a gente já tinha perguntado, tem um significado super bonito. O que significa Cananda? Cananda significa auxilia o ser humano. E minha mãe que escolheu esse nome, junto com uma tia, e ela jurava que era um nome africano, assim. E eu, tipo, jurava que era um nome africano também. Minha mãe falou, africano, e aquela coisa, né? Tipo, não tinha nenhum lugar específico. E depois eu fui pesquisando meu nome, e aí eu falei, é indiano, entendi. Na verdade, tem duas possibilidades, ou é grego ou é indiano. Eu falei, não, a Grécia rouba as coisas. Vamos indiano, então é indiano. E tem esse significado de auxiliar o ser humano. É muito bonito isso. Você falou que você não gostava desse significado quando você era pequena, né? Não, porque, na verdade, quando eu lia, eu achava o significado auxilia o homem. Uhum. E aí eu já era muito mais subversiva, assim, sem entender muitas coisas, sem ter muitas ferramentas, mas eu ficava tipo, não vou auxiliar o homem. Eu acho isso péssimo, não quero. Então eu não gostava do significado. E depois que eu fui entendendo que a concepção de homem, o homem é usado para expressar o que é tudo que é ser humano, né? Eu falei, tudo bem. Então, auxilia o ser humano, não falo homem, eu falo auxilia o ser humano. E faz todo sentido, é bom. E você pensando nisso, assim, a gente tava comendo terra, né, Gabi? Uma coisa meio assim. Até ontem, de repente. Até ontem, eu acho. Você foi uma criança, então, uma adolescente com muita clareza de ideias. Como é que foi tua construção pra chegar? Porque é isso, hoje você é química, você é comunicadora na internet, fundamentalmente, também já foi professora. Você criou uma carreira acadêmica, mas desde muito cedo tendo consciência das coisas que você queria e de quem você era. Como é que foi esse processo familiar, talvez? Eu acho que… eu tive pontos importantes, pessoas que me tocaram, assim. Mas nunca foi tão consciente, sabe? Eu sinto que eu tinha incômodos, eu já sabia que não era legal. E aquilo me incomodava e me afetava. Então, machismo me afetava, racismo me afetava. E meu pai… assim, inclusive, meu segundo nome, que é Cananda Eller. O Eller vem de Cássia Eller, porque ele queria que meu nome fosse Cássia Eller. E Cássia Eller é uma mulher roqueira, roqueira também, MPB, enfim. É porque meu pai é roqueiro, né? Ele gosta muito de rock, na verdade. E ela era muito subversiva, então eu já via lá os CDs de meu pai, com Cássia Eller levantando a blusa. E ele sempre foi um cara que ele falava pra mim sobre o racismo, assim. Eu não levava muita fé no que ele falava, assim, no início, porque era aquela coisa, eu era criança. Eu escutava, mas não entendia o que era aquilo. Então ele falava assim, você é preta, você vai passar por isso e isso. Você tem que aceitar isso e isso. Mas eram situações mais pontuais, né? Que meus pais eram separados. Mas aquilo sempre ficou comigo. E eu via algumas situações da minha família. Como que minha mãe… né? Como que era o relacionamento da minha mãe, da minha avó. E coisas que eu via que já me incomodava. Então, eu sempre tive esses sentimentos, assim, em relação às coisas. Na escola, por exemplo, eu sempre achei que era um lugar super agressivo. Então, a universidade foi um lugar, por mais que seja contraditório, foi um lugar muito mais libertador, assim. Porque abre muito a sua mente, cria espaço pra você ser quem você é. Pode parecer contraditório pelo racismo, mas ao mesmo tempo, tipo, você descobre o mundo, você descobre outras coisas. Então, pra mim, eu tive uma trajetória tanto da infância, de ter o meu pai, de me incomodar com essas questões, de ser uma mulher preta, assim, sempre saber que eu era preta e as pessoas agirem comigo de uma maneira específica. E aquilo sempre me colocou num lugar mais à parte, assim, sabe? E isso foi constituindo, assim, a minha existência, como que eu vi o mundo, como que eu agi em relação a ele. E os meus ódios também, acho que a raiva também é importante, sabe? Então eu sempre tive… depois, assim, que eu saí da escola, eu passei pelos quilombos educacionais, né? Lá em Salvador a gente chama de quilombo educacional para vestibular. E foi aí que eu entendi o que era racismo estudando, assim. Que eu acho que essa é a minha virada de chave de dizer assim, não, agora eu entendo o que é que eu passava. Porque, tipo, eu escutava, mas eu não entendia. Eu tinha algumas raivas, mas eu não entendi o que era. Agora eu entendo o que é isso. E aí que eu comecei a entender, tipo, Nelson Mandela. Nunca tinha ouvido falar que era Nelson Mandela. Tipo, entendi o que ele tinha feito. E aí, nesse processo que eu percebi que aqueles meus sentimentos bons e ruins, e entendendo tudo o que acontecia, era que eu tinha aquela vontade de, meu Deus, eu quero mudar o mundo, sabe? Eu era aquela criança que, tipo, não, eu vou mudar o mundo. Hoje as coisas mudam, mas eu entendo que esse sentimento de querer mudar o mundo é
meio que propulsou, assim, sabe? Te Pra fazer. direcionou, né? Me direcionou e faz eu conseguir, assim, querer fazer as coisas. Acho que a minha vida tem muito… As coisas que eu faço tem muito esse sentido, assim, de querer mudar o mundo, sabe? Por mais que hoje a gente seja mais madura, mais realista, de uma certa forma, o que você faz é isso, né? Uhum. Assim, uma vez eu escutei uma fala de Angela Davis, ela falando assim… A gente tem que agir como se a gente quisesse mudar o mundo radicalmente. Então, antes eu sofria com isso, porque eu achava que eu podia mudar o mundo numa sala de aula. Hoje eu falo assim, não, mundos que passam por mim podem ser mudados, sabe Que assim? bonito isso. Isso já é fantástico. E se eu agir com aquela pessoa, com aquelas pessoas ou poucas pessoas, como se eu pudesse mudar o mundo, eu acho que já é uma grande transformação, sabe? Uhum. Faz todo sentido. E de onde que veio essa paixão por ciência? Porque não é uma coisa que a gente é muito estimulado a gostar, né? Principalmente no colégio, é sempre aquela matéria que a gente fica tipo, galera a gente não se empolga muito quando a gente é jovem. Eu sou suspeita porque eu amava. Eu era a nerdzinha que gostava dessas coisas, mas eu sei que realmente era uma coisa atípica. Da onde que veio essa paixão, essa vontade? Eu sempre penso nos contextos, né? A minha família que sempre pensou que a ciência ou que esses lugares mais concretos me levariam a algum lugar melhor do que a nossa realidade. Tipo, eu sou do subúrbio da periferia de Salvador. E aí, assim, por exemplo, eu tive momentos na minha vida em que a arte quase que me cooptou, assim. Ah, é? Eu já quis ser dançarina e minha mãe falou assim: não, tipo, vai fazer curso de computação básica, assim. Então ela sempre me Nossa! colocava nesses lugares. Eu ficava, minha mãe, eu não vou aprender. Tipo, eu tô aqui aprendendo a montar, desmontar computador, formatar. E, tipo, não sei disso depois, mas, assim, eu sempre fui muito incentivada. E eu estudei em colégio particular, eu falei, né, que era um colégio tecnicista. E, assim, eu tinha acesso ao laboratório. Eu tive aula de robótica no ensino fundamental. E, enfim, eu fui bolsista durante muito tempo. E isso me levou para o lugar de acessar esses espaços, de saber que era possível. E aí eu associava a arte muito a esse lugar também do teatro. Uhum. Enfim, o teatro também é uma coisa muito assim visível, né? Tanto que eu consumia muita televisão. E tem esse não lugar, assim, porque eu não via muitas pessoas pretas, sei lá, Thaís Araújo era, tipo, a referência, mas não tinha outras referências. Então, na escola, por exemplo, tinha peça de teatro, então eu nunca participava das peças de teatro. Porque não tinha papel pra mim. Tipo, a Branca de Neve, outras coisas. Não tinha papel pra mim, então eu não tava nas Entendi. peças de teatro. Já não, no laboratório não. Eu podia estar no laboratório fazendo. Então, assim, foi um caminho fértil, aberto, possível. E eu gostava de matemática, eu gostava de… Quando eu comecei a ter contato com física e com química, era um lugar, assim, muito abstrato. E ficava tipo, que isso? Não tô conseguindo entender, assim. Era muito difícil pra mim. Só que eu ficava instigada. Eu falava, não, agora que eu quero saber disso, sabe? Assim, era muito nesse lugar. Professor de física, eu ficava 1000 anos, assim, pra tentar entender como que as forças incidiam em relação ao corpo. E eu ficava, eu não tô entendendo isso, eu não vou conseguir fazer. Mas, tipo, me instigava muito, sabe? Uhum. E eu lembro que teve um momento muito específico, que eu sempre conto na minha história, que quando eu tava no ensino médio, segundo ano, um professor de química, que ele orientou a minha turma pra construir sacolas plásticas com fécula de mandioca. E a gente ficava, tipo, o dia todo na escola fazendo isso. E era um lugar, assim, de… Eu entendi como que a ciência podia fazer sentido na prática, assim, sabe? Tipo, produzir uma coisa. Então eu falei, isso é muito legal. Então tudo isso me marcou e me levou pro lado da ciência. Eu sempre tive histórias e contato com a ciência. E, tipo, incentivo da minha família, tipo… Se eu falasse pra minha mãe, eu quero fazer graduação de dança, eu acho que ela ia olhar pra mim e falar, não sei, sabe? E isso também, assim, interferiu nesse processo, mas, assim, eu acho que eu fui pro lugar certo, assim. Química é um lugar que eu curto, ciência é um lugar que eu curto muito. E agora, trabalhando com rede social, a minha criança interior meio que Se satisfez. se satisfez, assim. Essa falta foi suprida agora pela comunicação. Pela comunicação. Que é outro lugar que você teve que entender também, porque é isso, é falar de ciência, só que de um jeito extremamente acessível, que é pra todo mundo. A internet faz isso, a comunicação faz isso. Então, como é que é juntar essas coisas todas, passar a informação correta de um jeito legal? Porque, além de tudo, tem que ter a dose de entretenimento pra você pegar aquelas pessoas, né? A gente tem que se preocupar com isso ainda. Uhum. Eu falei, né? Eu fui professora durante 6 anos. Então, assim, esse lugar de passar pras pessoas… Eu já
pratica um tinha. tempo. Agora, a internet é um outro lugar, assim, de você entender que é um outro objetivo. Por exemplo, você não vai zerar um conteúdo em um vídeo de 1 Uhum. minuto. Eu nasci nesse momento, assim, o Deus Cientista nasce nos vídeos curtos. Foi em 2020, então, tipo, os Reels, o TikTok tava super em alta. Então, eu sempre fiz vídeos curtos. E aí, entendendo esses formatos, entendendo como que as pessoas, elas interagem. Então, tem um lugar muito do entretenimento. Por mais que eu trabalhe com educação, tem educação versus entretenimento. Até porque eu comecei com o TikTok. O TikTok é uma plataforma de streaming. Então, acho que é muito entendendo, assim… Tá, tem um conceito aqui que você quer passar. Um conteúdo que você quer passar. Qual que é o formato que você vai usar? Que tem que tá muito alinhado com a rede social. Uhum. E aí, você passa isso, né? Então, a gente tem uma estrutura… Eu sempre falo, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe. Então, a gente tem Você já etapa tem uma de… equipe hoje grande pra te ajudar nesses conteúdos. Tem 3 pessoas que trabalham comigo. Que legal. Mas você que pensando em todos os roteiros ainda? Eu penso junto com a minha equipe. A gente pensa junto. A gente, tipo, por exemplo… a gente pensa qual vai ser o tema. Aí tem a parte da pesquisa. E aí tem a formulação do roteiro. Eu participo de todo o processo. Mas eu tenho pessoas que me apoiam fazendo isso. Então, eu tenho uma roteirista… Eu tenho uma pessoa que edita vídeo e tem uma pessoa que me ajuda com essa parte da publicidade. Isso por si só já é um grande desafio, né? Porque não sei se você é apegada, mas delegar sempre foi uma grande questão pra mim, assim. Uhum. Porque ainda mais um conteúdo como esse, que é aquilo que você entende pra caramba, só que você também tem que trazer o seu jeito pessoal pra aquilo ficar legal, para as pessoas gostarem, porque tem essa dose de entretenimento. Então, soltar a mão disso também é um desafio à parte. Pra mim sempre foi, pelo menos. Assim… Eu comecei com a internet pensando em ter uma equipe. Que eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir fazer o mestrado e o doutorado se eu não, assim, descentralizar, sabe? Nossa, foi o caminho inverso, então. Não, eu comecei sozinha. Aham. Então eu fiz muito Mas já tempo sozinha. pensava em delegar. Mas já pensava, tanto que, por exemplo, agora que eu tô com uma equipe, esse ano que é real, que a equipe existe. Uhum. E assim, eu tô escrevendo a minha dissertação esse ano. Porque antes eu só tava fazendo, tipo, disciplina e etc e tal. Então, esse ano eu comecei a parar pra escrever. E eu falei, nossa, se eu não me desapegar, eu não vou ter meu mestrado. Então, Uhum. tipo, eu tive que fazer isso. Então, no começo era uma loucura. Porque eu ficava, será que eu sou uma farsa? Sabe assim? De forma nenhuma. Será que eu sou uma Sim. farsa? Tipo, será que eu vou conseguir? Assim, eu confio muito nas meninas que trabalham comigo. Inclusive, a minha roteirista, ela é maravilhosa. Ela pesquisa várias coisas. E eu sinto que ela traz os insumos e a gente consegue construir, sabe? Uhum. Então, isso facilita muito a minha vida nesse processo. Mas eu também tive essa dificuldade, assim. Aí, às vezes, eu falo assim, não, vou fazer pelo menos… vou fazer, sei lá, um vídeo por semana totalmente sozinha, sabe assim? Mas ainda assim, tipo, eu entendo que… eu tô querendo construir algo que eu vou precisar entender esse lugar de que, tipo, eu não vou estar em tudo, em todo lugar, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou precisar desapegar dessas coisas, sabe? Eu acho que